Poderia explicar qual a mensagem espiritual que o versículo 15 de Timóteo 2 quer nos trazer? Por que Paulo, nesta carta, faz tantas proibições às mulheres? Poderia contextualizar? A carta a Timóteo não é uma carta para uma comunidade. A carta a Timóteo é a carta para Timóteo. Timóteo era um garoto bastante jovem, no período em que Paulo andava por aquelas regiões, ele conheceu ele ainda com 13 anos, e acaba se afeiçoando ao garoto. E ele escreve 2 cartas a Timóteo. Isso é muito legal, porque ele era um menino jovem que recebeu diretamente 2 correspondências de Paulo. Então, assim, a carta a Timóteo é uma carta muito voltada para a orientação de um jovem, como ele deve proceder, como ele deve se orientar com a família, com a vida dele, com o comportamento com os mais velhos, dedicação na igreja. As cartas de Paulo a Timóteo são, na verdade, um roteiro de orientação como se fosse de um pai conversando com um filho. Agora, existem muitas falas de Paulo sobre a questão da mulher, que aí não tem diretamente nada a ver com a figura de Timóteo. Ele é uma relação mais da percepção judaica que Paulo tinha sobre a vida. É importante observar que nós não somos paulinos, nós somos cristãos. A doutrina que seguimos não é a doutrina de Paulo, é a doutrina de Jesus. E Paulo, na verdade, foi um grande divulgador da mensagem cristã, mas ele não era um espírito puro. Ele tinha suas dificuldades, as suas fragilidades ainda, porque ainda trazia muito dos ranços que o judaísmo havia colocado sobre ele. E dentro da cultura judaica, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. O papel do homem na sociedade é muito diferente do papel da mulher. Então, Paulo acaba levando isso para as suas cartas. Então, ele tem alguns momentos que ele fala, dizendo que a mulher, se tiver dúvida, que pergunte em casa para o seu marido, porque ela não deve estar perguntando na igreja as suas dúvidas. Tem essa outra de que a mulher deve servir. Tem um outro momento, não só para a mulher, mas assim, eu gostaria que vocês se mantivessem como eu, sem casar. Que vocês para poderem se consagrar inteiramente ao Cristo. Mas se não conseguem manter isso, é melhor casar do que abrasar-se. Então, são colocações que Paulo faz dentro de uma perspectiva que ele possuía. E ele tem um discurso que muitas vezes esbarra numa visão que atualmente seria considerada uma visão bastante rígida com relação à mulher. E, nesse sentido, ele vai colocar aí que a mulher ela nasceu ou para dar à luz e ser mãe ou para se dedicar à igreja. Tem outros lugares em que ele fala que o melhor seria que ninguém casasse para se dedicar à igreja. Mas se ninguém casasse, se ninguém tivesse filhos, o que seria para a humanidade? Então, as pessoas têm que ser livres. Há pessoas que dizem, não, eu prefiro não casar. Quero ter uma vida sem um vínculo com um parceiro. Outros querem ter a vida, então tenha. Porque não é a relação de estar solteiro ou casado que vai representar a divindade das nossas condições espirituais. Eu posso ser solteiro e ter uma vida mais espiritualizada, mas eu posso ser solteiro e ter uma vida profundamente perturbada. E como casado também. Posso ser casado com uma vida bastante sacralizada, uma vida ligada ao espiritual, mesmo tendo a minha vida sexual ativa com meu parceiro ou minha parceira, não importa. Eu teria minha condição de liberdade e de equilíbrio, porque a sexualidade não é um pecado, como muitas vezes a gente acabou absorvendo disso, pela visão que nós recebemos de alguns conceitos que vieram do cristianismo, mas o que a doutrina espírita nos sinaliza é o sexo desregrado, a promiscuidade. Aí é que a gente esbarra num problema. Então, aí a gente, na verdade, tem uma visão de Paulo de Tarso, assim como existem várias outras dele que a gente poderia puxar, quando ele diz que Jesus morreu na cruz para nos salvar e seu sangue nos lavou do pecado. Para a doutrina espírita, não foi porque ele morreu na cruz que ele nos salvou, foi porque ele viveu. E independente da forma que tenha sido o seu óbito, isso não interfere para nós.
Para a doutrina espírita, não importa a maneira como Cristo faleceu. Foi crucificado, se não foi, não importa. O que importa é a sua doutrina. Seu sangue nos lavou do pecado. Não foi o sangue dele que nos lavou. Foi sua doutrina que nos permitiu que nós lavássemos não o passado, mas o futuro. Para a doutrina espírita, Jesus não é um salvador do ontem. Ele é um salvador do amanhã. Porque de posse do conhecimento que ele me oferece, eu liberto o meu futuro. E com relação ao meu passado, esse eu vou resolver pela lei de causa e efeito, evidentemente, banhado pela misericórdia. Então, conceitos de Paulo são muito bons, mas não necessariamente são a bússola ideal para a nossa orientação doutrinária.